Cara gema versus cara roja. O que será que tem dentro dessa caixa? Ela é roxa, meia rosa. Vou balançar para ver. Lá, 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 lá. Bom, o que será? O que será? O que será? Bom, vamos ver quebrar com esse machado. Sim, vou usá-lo e quebrar. Fogo. O que é isso? Um lutador? Fogo não. Voadora. Soco. Fogo. Soco. Não. O que é isso? Uma lambida. Não. Desgraçado. Laser. Agora você vai ver. Desgraçado agora. Tome isso. Bom. Continua no próximo